Fala, gente. Então estamos aqui de novo para atender aí alguns pedidos. Teve um pessoal que me pediu para gravar sobre pandemias, né? Até por causa do contexto que estamos vivendo, né? Com destaque para a gripe espanhola, foi o que mais me pediram, porque a questão de gripe espanhola é uma coisa que é mais recente perto da gente, né? E foi até então, uma pandemia bem maior até do que o coronavírus, que é essa que estamos vivendo aí, porque matou cerca de 30 a 50 milhões de pessoas. É difícil de precisar com exatidão quantas pessoas matou de fato, né, a gripe espanhola, até porque a tecnologia da época em relação à tecnologia de hoje era muito precária, né, e sendo muito precária, né, no que diz respeito à visão atual, né, não vamos sair do contexto temporal, porque no período em que ela ocorreu de fato, a tecnologia era de ponta para a época, então na nossa visão tecnológica hoje era uma coisa atrasada, mas para a época, né, nós tínhamos as tecnologias de ponta dos homens da época, década de 10 para a década de 20 aí, do século XX, iniciozinho do século XX. Estima-se, né, então, que foram 30 a 50 milhões de mortes, o que é coisa pra caramba, e pode ter sido bem mais, né, porque se hoje os números já não são exatamente o que mostra, a gente sabe que é mais, imagina num período que a tecnologia não era como a de hoje, certo? Então, é importante ressaltar que, embora tenha sido uma mega pandemia, né, nós tivemos maiores na humanidade, como o surto de peste negra ou peste bubônica, que aconteceu em mais de um momento na Europa, né, e matou aí, né, um número significativo de europeus. Foi aqui, no número de mortes, foi a maior de todas as pandemias, né, não no quesito abrangir o globo terrestre, né? No quesito abrangir o globo terrestre, a gripe espanhola foi maior, mas no quesito número de mortes, a peste negra ou peste bubônica foi maior, né? Tivemos também a varíola. A varíola foi a maior, principalmente em questão temporal. Ela vem da antiguidade, de 3.000 anos atrás, e matou pessoas famosíssimas da história, como o faraó Ramsés II, né, o rei da França, Luís XV, né, tivemos também morte da rainha da Inglaterra, né? Teve uma rainha aí que morreu, me fugiu o nome dela agora, mas quando lembrar eu jogo aí para vocês. Então, pessoas famosíssimas, né, morreram da varíola. Mas aqui o foco é a própria gripe espanhola, né? Que é uma das maiores pandemias que já existiram na humanidade. E onde ela começou, como ela começou, temos que ter em conta o contexto local, as pessoas, né? Acredita-se, é uma das teorias, eu não vou afirmar com certeza porque, né, tem muitas controvérsias a respeito disso, mas acredita-se que ela surgiu no Kansas, Estados Unidos da América, né? Uma mutação da influenza, do vírus da gripe, né, no organismo de porcos dessas fazendas, né, e de aves. E isso acabou causando essa mutação, o que veio, né, a gripe espanhola. E como Nova York, né, isso ainda 1917, como Nova York era e é um grande centro urbano, né, e já naquela época era bem industrializado, tinha um fluxo de gente muito grande, as pessoas que viajavam para Nova York levavam, né, esse vírus para Nova York, e como Nova York é extremamente, né, povoado, tem muita gente circulando, e não só gente de lá de Nova York, como gente de outros lugares dos Estados Unidos e do mundo. Isso foi se espalhando, porque a gripe espanhola se espalhava pelo ar, pela respiração, né? Então ela vai viralizar de uma forma extremamente rápida, extremamente acelerada. E quando a gente fala de 1917, gente, nós estamos falando do período que estava ocorrendo a Primeira Grande Guerra Mundial, que dura de 1914 a 1918. E é exatamente no ano de 1917 que os Estados Unidos da América, eles entram nessa guerra, eles entram nesse conflito, né? E a entrada dos Estados Unidos da América vai ser bem definitiva. Milhares de soldados, né, vão ter contatos e vão ser enviados do próprio Estados Unidos, tá? Milhares de soldados vão sendo enviados diariamente para a Europa para poder lutar nesse conflito. E muitos soldados norte-americanos, né, ou estadunidenses, prefiro usar o termo estadunidense, eles vão se estabelecer
né, lá na região da França, e vão chegar milhares diariamente, chegando milhares, né, e além disso nós vamos ter algo que vai ser extremamente marcante na Primeira Guerra Mundial, a Batalha das Trincheiras. Gente, a Batalha das Trincheiras vai ser um horror. As condições de higiene nesses locais eram extremamente precárias na Primeira Grande Guerra Mundial, e eram trincheiras apertadas, da qual os soldados às vezes passavam diariamente centenas ou milhares de soldados por essas trincheiras, muitos infectados, muitos adoecidos, muitos feridos em campo de batalha, passava gente da saúde, passava combatente, passava religioso abençoando os soldados, passava de tudo por essas trincheiras, e gente de várias nacionalidades, né, que eram as trincheiras da Bélgica. De um lado você tinha as trincheiras com os alemães, que tinha também os austro-húngaros aliados dos alemães, né? Então tinha os alemães e seus aliados. Do outro lado das trincheiras da Bélgica nós tínhamos os franceses, né? Os ingleses, essas pessoas que eram aliadas aí, tá? Então isso vai fazer com que, né, as condições extremamente apertadas, vocês estão vendo, né? A própria pandemia do coronavírus, todo mundo fala, evite aproximação, né? Evite aglomeração. Imagina aquelas trincheiras, gente, os negocinhos apertadinhos aí, né? Tem um filme, inclusive, que eu recomendo, que estreou esse ano, chama 1917, né? Que ele mostra muito bem como eram precárias, é ganhador de Oscar, inclusive, como eram precárias as condições no interior dessas trincheiras, gente. É um negócio absurdo, né? E então isso começou a espalhar muito rápido. E tinha soldados do mundo inteiro, né, lutando, aí quando eles voltavam para suas casas em seus respectivos países, eles iam levando essa influenza, né, da gripe espanhola para os seus respectivos países, e essas doenças iam se espalhando. Então a guerra, não só a guerra, né, muita gente viaja para Nova York, sabemos que é um grande centro para o próprio Estados Unidos, mas a guerra foi o maior impulsionador desse vírus. Mas se o mais provável, né, o mais próximo possível é de que esse vírus ele começou a se desenvolver nos Estados Unidos da América, por que a gente chama de gripe espanhola, gente? Da onde vem esse nome gripe espanhola? O nome gripe espanhola, ele vem porque a Espanha era um país não beligerante. Como assim um país não beligerante? Né? A Espanha, ela viveu, ela não viveu a guerra, não participou da guerra, não foi um país que lutou na Primeira Guerra Mundial. Então, ela estava isenta. Se os países que estavam na guerra anunciassem que estava rolando uma pandemia, galerinha, ia ser um caos tão grande que isso poderia causar até o abrupto interrompimento do conflito, e não era interessante, que parar o conflito, né? As grandes potências não estavam interessadas em dar um breque num conflito que interessava a grandes nações imperialistas e por aí vai, né? Tinha Império Alemão, Império Russo, né? Tudo bem que o Império Russo acaba se retirando cedo devido à Revolução Bolchevique lá, né? Mas vários impérios envolvidos, né? O Império Austro-Húngaro, né? Império Turco, então muitos impérios estavam envolvidos nesse conflito, e isso faria com que eles tivessem que se retirar abruptamente. Então eles não anunciam. E como a Espanha não estava participando diretamente desse conflito, né, a Espanha ela acaba anunciando para o mundo a gripe. Então muita gente vai falar, a gripe veio da Espanha, né, daí o nome gripe espanhola mesmo, a origem dessa gripe, né, não tendo sido de fato espanhola. E ela chega inclusive para o Brasil, né? E vai ser um caos aqui no Brasil essa gripe espanhola, e vai matar muita gente de forma parecida com o coronavírus, tá? Vai afetar a respiração, vão ser feitos vários hospitais de campanha pelo mundo aí, muitas atividades vão ser interrompidas, vai ser feito até um incentivo a isolamento, né, como nós estamos fazendo atualmente, né, então o isolamento, a questão de quarentena, e inclusive que tem dados, tem até uma matéria da BBC, depois vocês pesquisem, tá? Tem dados que mostram, por exemplo, as cidades dos Estados Unidos que respeitaram, né, a quarentena, são as que se recuperaram economicamente mais rápido depois que a pandemia passou. Economicamente, tô falando, né? Economicamente, é um dado interessante a ser pesquisado. A BBC fez uma matéria muito legal sobre isso para quem tiver curiosidade. Mas enfim,
Isso chega no Brasil, né? E vai ser um caos aqui no Brasil também. Um caos tão grande que o presidente eleito aqui no Brasil, na época, o Rodrigues Alves, ele vai ser, né, acometido. E ele não chega nem a assumir em 1918, ele não chega nem a assumir porque ele morre de gripe espanhola. O presidente da República morrendo, e não vai ser a primeira vez. Né, o Rodrigues Alves já havia sido, né, um dos primeiros presidentes civis da história da República no Brasil, logo no comecinho do século XX, né, e ironicamente ele viveu uma questão de uma pandemia também, a varíola, né, que eu estava falando para vocês. Aí a gente vê a importância da vacinação, gente. Ele foi eleito numa época que ainda existia o surto de varíola. Vimos que desde a época dos faraós a varíola acometia a humanidade, né, e ela ainda estava atingindo as pessoas. Então esse surto de varíola aí, né, o Brasil consegue a vacinação, a Europa já havia desenvolvido a vacina, o Brasil consegue a vacinação, né, e como nós sabemos, para desenvolver uma vacina para atacar uma doença, o vírus da doença ele é usado como uma forma de desenvolver essa vacina. Tá certo, gente? Então você põe uma pequena dose, né, faz as partes medicinais que eu não manjo e cria a vacina. Aí a oposição na época falou: olha, o Rodrigues Alves, né, o presidente, o governo tá querendo vacinar o povo com a varíola, né? Mentiram, não mentiram. Mas olha como a imprensa pode, né, manipular. Mas foi a oposição do presidente que falou isso. Mas eles não mentiram, mas jogaram uma informação de uma forma mal intencionada. Olha, vamos vacinar vocês com o vírus da varíola. Aí todo mundo, ó, o presidente quer infectar a gente, aí causa aí, né, um mega movimento que vai ser chamado de revolta da vacina, tá vendo? O movimento anti-vacina não é de hoje. E isso vai ser um caos lá no Rio de Janeiro, né? No final a vacinação vai ser obrigatória. A gente gastou mó grana trazendo essa vacina para cá, então por bem ou por mal vocês vão ser vacinados, né? Vacinou todos, no final foi um sucesso. Né, a varíola foi erradicada do Rio de Janeiro. E os movimentos antivacinas continuaram. O vírus da varíola, né, a gente foi acometido pela varíola desde a antiguidade, como vimos. Ela só vai ser completamente controlada no ano de 1980, quando teve um global movimento em prol de vacinação. Aí a varíola realmente é erradicada do planeta, né, para nós vermos a importância da questão da vacinação, como isso é importante. Mas voltando para a segunda eleição do Rodrigues Alves, então em 1918 ele morre, né, pela gripe espanhola. E a morte do Rodrigues Alves vai ser algo extremamente impactante. O presidente eleito, né, é morto pela questão da vacina, um caos, as pessoas se descabelam, né, vai ser um absurdo aí, tá? E a gripe espanhola, ela começa a ser controlada, depois de bastante quarentena e luta contra isso e tudo mais, ela começa a ser controlada a partir, né, do ano de 1920. 1920 é quando ela já estava acabando e quando ela já estava sendo finalmente, né, controlada. Tem algumas coisas interessantes, né? A caipirinha, por exemplo. Eu aqui adoro tomar uma caipirinha, né? Uma caipirinha é cultural para nós brasileiros, né? Existia um senso comum. O que é senso comum? Aquilo que o povo fala e vai se espalhando, né? Mas sem questão científica, né? Tipo fake news, né? Fake news. Era uma fake news da época, né? De que se você misturasse cachaça mesmo, cachaça com mel e limão e tomasse isso, você ficaria livre, né, da gripe espanhola. Então muita gente começou a fazer isso. Muitos historiadores, muitos estudiosos acreditam que isso foi um precursor da caipirinha, né? Então pode ser muito bem que a caipirinha foi criada graças à gripe espanhola, né? Outra curiosidade aí, o carnaval mais comemorado da história do Brasil até então que eu digo até a época que eu estou falando aqui, o carnaval mais comemorado foi o carnaval pós-controle da gripe espanhola, porque o povo estava tão feliz, né, que tinha finalmente conseguido controlar essa gripe espanhola, né, que o carnaval foi bombástico, o carnaval bombou aqui no nosso país, né? Então, gente, a gripe espanhola, ela é um exemplo, eu até acabei dando uma pincelada em outras pandemias, para que a gente possa ver a importância de algumas medidas, a importância de algumas coisas do senso comum, como questão de vacinação e tudo mais, né? Tudo bem que as pessoas são antivacinas, elas têm as justificativas científicas delas, mas enfim, é um monte de coisa que
tem que ser colocado em pauta aí quando discutimos esse tema, certo? Mais uma vez, muito obrigado a quem, né, me assistiu aqui até o final, aguentou ouvir esse trouxa aqui falando, né? E possíveis dúvidas, coisas aí, vocês podem me perguntando nas redes sociais, que é um prazer aí para mim responder, ainda mais que agora eu tô de férias, né? Então estamos juntos aí. Beijos, abraços a todos.